O vereador do MDB de Farroupilha, Arielson Arcego, entende que não é necessário criar uma nova lei para proibir a consumação de bebidas alcoólicas em vias públicas do município no horário entre 22 horas e 6 horas da manhã. O vereador do PRB, Tiago Ilha, apresentou há alguns dias este projeto de lei no Legislativo Municipal. Segundo Arielson Arcego, basta cumprir a legislação que já existe e que regulamenta a questão. Eu vejo o problema todo em Farroupilha, ele não é o consumo de bebida alcoólica nas ruas da cidade de Farroupilha. O problema todo levantado pelas pessoas é o sossego público. As pessoas que estão vindo na Câmara de Vereadores ou quando se fez uma audiência pública, o que foi levantado na Câmara de Vereadores foi o sossego público. E aí algumas pessoas dizem que jogam tudo no chão, daí fica a cidade suja. Outras pessoas dizem que as pessoas bebem e depois saem dirigindo seus automóveis. Outras pessoas dizem que fazem algazarra na rua e aí acordam as pessoas têm que descansar. E tem alguns lugares que infelizmente fica impossibilitado de fazer isso pela algazarra que tem na rua. Outros é o carro de som que tem um som muito alto e passam nessas ruas e aí acaba tendo um volume muito alto e acordando as pessoas também, perturbando, enfim, o sossego público. E nós recebemos, então, um projeto, né? Um projeto que fala sobre proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos locais públicos do município de Farroupilha. É vedado o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, menos aqueles que o município possa liberar ou que o município faz as festas. Por exemplo, eu vou dizer aqui, a Semana Farroupilha, que é feita na rua, né? Aí o município libera e pode ser feito. O que diz na justificativa do projeto? As considerações, diz assim: cabe ressaltar, portanto, que o presente projeto de lei tem o intuito de reduzir as ocorrências de perturbação do sossego público. A primeira questão é esta, o sossego público. Aí nós temos aqui em Farroupilha o Código de Posturas do município, aonde no seu artigo 73 diz o seguinte, é uma lei: é expressamente proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, algazarras ou sons excessivos, antes das 6 horas e após as 22 horas. É exatamente o que está proibindo aqui a lei. A partir das 22 horas é proibido beber na rua porque dá algazarra. Então, aqui já tem uma lei, que é o Código de Postura, dizendo que das 6 horas após as 22 horas nas áreas urbanas e rurais, respeitadas as restrições em zonas de silêncio, que daí não pode nunca, que é a questão, por exemplo, num hospital, que não é após as 22 horas, é todo dia. Então, já existe uma lei municipal. Existe uma outra lei, que é uma lei federal, que é o artigo 42 da lei do Decreto de Lei 3.688 de 1941, que é contravenções penais. O que diz no seu artigo 42? Diz o seguinte no artigo 42: perturbar alguém a trabalho ou o sossego alheio, com gritaria ou algazarra no inciso 1º, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não, procurando impedir o barulho produzido por animal, e tem a pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$200 mil. E aqui falava em conto de réis, inclusive, nessa lei. Então, mas existe a lei, o artigo 42, que perturbar o sossego público aqui, no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, também tem. Aí nós vamos para um outro item que diz diminuir os índices de embriaguez ao volante, evitando acidentes de trânsito. Gente, nós temos o código, foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, no seu artigo 165, diz o seguinte: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes suspensão do direito de dirigir, prisão. Querem mais que isso? Fazer mais uma lei para dizer que não pode beber? Não pode dirigir quando bebeu? Quer dizer,
é uma lei, para mim, que já existe, né? A outra questão diz o seguinte: reduzir a venda e consumo irregular de bebidas alcoólicas para adolescentes. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 13.106 e uma outra lei, a Lei 8.069, que altera a lei, então, essa Lei 13.106 que altera a Lei 8.069. Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica. Está aqui no artigo também. Tem as penalidades, pena de detenção de 2 anos a 4 anos, multa e se o fato constitui o crime mais grave, daí tem ainda outras questões.